A paz, igreja, a paz dos amados aos irmãos e a todos. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar, para pregar a mensagem do Senhor. E hoje nós vamos ler um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos falar sobre o despiste do velho homem para se revestir do novo homem. Glória a Deus. Vou fazer uma oração primeiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, meu Deus, muito obrigado por mais uma vez, ó Deus, Senhor, nos dá, meu Deus, a oportunidade de contemplarmos a tua palavra, de estamos estudando e meditando, meu Deus, refletindo, meu Deus, na tua palavra, Pai. Dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual, Senhor, para entender a tua palavra, que nós possamos entendê-la, Senhor, guardá-la e praticá-la, Senhor, que ela esteja sempre, meu Deus, enraizada em nossos corações e possa gerar muitos frutos, ó Deus. Abre, Pai, nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, que nós possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ler então Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que fala, aqui na minha Bíblia, o título deste capítulo é Vivendo Plenamente em Cristo. E a mensagem de hoje que nós vamos falar é se despir do velho homem para se revestir do novo homem. Glória a Deus, é a mudança de vida. E diz o versículo 1 de Colossenses, capítulo 3, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Esse ressuscitados com Cristo quer dizer que nós já morremos para a nossa velha natureza e agora nascemos como nova criatura, nascemos como um novo homem, como uma nova mulher, como uma nova pessoa. E como diz a palavra de Deus, tudo se fez novo. Isto é ressuscitar com Cristo, ressuscitar para a nossa espiritualidade, para uma nova vida centrada em Deus, uma nova vida entregue nas mãos de Deus, uma nova vida plena e cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Paulo aqui fala, ele traz a memória dos colossenses, a quem ele está escrevendo essa carta, que os colossenses já foram ressuscitados com Cristo, que eles agora são cristãos, são crentes em Deus. E eles precisam não só agir como crentes em Deus, mas pensar como crentes em Deus. Porque, como diz a palavra de Deus, tudo se fez novo em relação à nova criatura. Se tudo se fez novo, os pensamentos também precisam mudar. E é isso que Paulo está reivindicando aqui nos primeiros 3 versículos deste capítulo. Ele diz que nossos pensamentos precisam ser renovados e que se antes nós éramos seres carnais, seres desta terra, nós pensávamos como seres desta terra, pensávamos nas coisas desta terra, porque era na terra, era na carnalidade, era neste mundo perdido e corrompido que a nossa vida estava centrada. Mas como nós morremos com Cristo, morremos para a nossa velha natureza e renascemos com Cristo para a nossa nova natureza, nós precisamos pensar como nova criatura. E se agora a nossa vida está centrada em Deus, nós precisamos pensar nas coisas de Deus, que aqui Paulo fala que é pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Porque a linha de raciocínio é que se você era carnal, se você era um ser carnal, você pensava nas coisas desta terra, porque a sua vida estava firmada nessa terra, enraizada nessa terra. Mas essa raiz foi cortada e agora a sua raiz está em Deus. A sua base, o seu firmamento, o seu fundamento estão em Deus, porque você foi ressuscitado com Cristo, você foi justificado com Deus e agora você é uma nova criatura. Então você não pode continuar mais tendo os pensamentos de uma pessoa que era carnal, porque você não é mais carnal, você é espiritual. Então seus pensamentos precisam mudar para pensamentos divinos, para pensamentos mais elevados, para pensamentos sobre Deus, sobre a sua palavra, pensamentos sobre santidade, pensamentos sobre tudo o que é bom, ou seja, tudo o que provém de Deus. Pensai nos objetivos do alto, versículo 2, e não nas coisas terrenas. Pensem nos objetivos do alto. Pensem no objetivo maior. Porque o ímpio, a esperança do ímpio perece, diz Provérbios, quando ele morre. Porque ele não tem esperança de vida eterna. A sua vida está centrada na terra. A sua base está centrada na terra. Quando ele morre, toda a sua esperança perece. Mas o justo sabe que a sua esperança, que a sua fé não está baseada nas coisas deste mundo, porque esse mundo jaz o maligno. Mas a sua esperança está baseada na volta gloriosa de Jesus, a segunda vinda de Jesus a esta terra. E ele sabe que nisto depende a sua vida. E este é o seu objetivo maior. Este é o seu foco de
vida. E este deve ser o nosso foco. O nosso maior objetivo deve estar centrado no alto. Porque no alto que vem a nossa salvação. Do alto é que provém a nossa libertação. Do alto é que provém o nosso Salvador, que retornará em glória e nos levará para perto dele. Como diz o versículo 3, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa expressão, pois morrestes, quem morreu em nós foi a nossa velha natureza. E em outros textos Paulo fala que nós precisamos crucificar a nossa velha natureza. A crucificação, ela é uma morte lenta, ela é uma morte dolorosa, e é exatamente esse tipo de morte que cabe à velha natureza, porque a velha natureza, ela não desaparece da noite para o dia, ela é um processo, assim como ela enraiza em você para desenraizar, para cortar o mal pela raiz, é um processo, porque ela está firmada em você. Por isso nós precisamos matar, crucificar o nosso pecado todo dia, porque é um processo. E a palavra de Deus diz, pois morrestes, vocês morreram para o mundo, vocês morreram para as coisas desta terra, vocês morreram para a sua velha natureza e foram crucificados com Cristo e ressuscitaram com Ele como nova criatura. Glória a Deus, e tudo se fez novo. Glórias a Deus. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida agora pertence a Jesus. Nunca se esqueça disso. O diabo, ele não tem mais poder na sua vida, porque a sua vida pertence a Jesus. Sua vida está escondida em Jesus. Você está debaixo das asas do Altíssimo e a sua vida pertence a Ele. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, ou seja, no dia do juízo final, na volta de Jesus, também vos manifestareis com Ele em glória. Agora que somos novas criaturas, somos filhos de Deus. Jesus nos manifestará com Ele. Ele nos fará ascender com Ele aos céus quando Ele voltar. E seremos glorificados com Ele, porque nascemos com Ele de novo. Se morremos com Ele novamente nasceremos. E aí nós voltamos ao versículo 2. Pensai nos objetivos do alto. Esse é o nosso maior objetivo. E quando Cristo voltar, nós ascenderemos com Ele aos céus, como diz o versículo 4. Versículo 5, Paulo diz, sendo assim, já que vocês são espirituais, já que vocês são nova criatura, já que vocês morreram para a sua velha natureza e foram ressuscitados com Cristo para a sua nova natureza, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Por que Paulo diz isso? Porque nós não somos mais da natureza terrena. Se nós não somos mais na natureza terrena, devemos fazer morrer tudo o que já não pertence a nós na nossa vida. Porque tudo isso que ele vai listar aqui realmente fazia parte da nossa velha natureza. Mas agora que nós somos nova criatura, nós não devemos mais nos investir disso. Nisto não está mais firmada a nossa vida. E isto não deve mais ser os nossos frutos. E Paulo lista algumas coisas aqui que nós precisamos retirar da nossa vida. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Versículo 6. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. Nelas também andaste no passado, quando viveis com estes hábitos. Mas agora, versículo 8, livrai-vos de tudo isto, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. E Paulo faz uma grande lista de tudo que deve sair das nossas vidas, porque ainda essas coisas pertencem à natureza terrena, mas nós não pertencemos à natureza terrena, e é neste ponto em que nós chegamos ao consenso de que deveremos tirar tudo que não pertence à natureza divina das nossas vidas. E o que não pertence à natureza divina, pregador? Tudo o que for contra o amor, tudo que for contra as leis de Deus, tudo que for contra a vontade de Deus. Imoralidade sexual, Deus é claro quanto ao sexo dentro do casamento. Impureza, Deus é claro que apenas se achegarão a Ele os puros, como Jesus disse no Sermão do Monte. Paixão pelas coisas da terra, paixão pelas coisas do mundo. Nós devemos abandonar essa paixão, porque a nossa vida já não está centrada na terra. Vontades más, vontades malignas, pensamentos malignos. Nós devemos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa linha de raciocínio. Vontades más muitas vezes fazem mal ao nosso próximo, e o que faz mal ao nosso próximo vai contra o amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento de Deus, de acordo com Jesus. E a ganância, que também é idolatria. Ganância, a cobiça pelo dinheiro, o amor ao dinheiro maior do que Deus. Entenda, tudo o que na sua vida tiver mais importância do que Deus se tornará uma idolatria na sua vida. Logo, a ganância também é uma idolatria, porque é um amor ao dinheiro maior do que um amor a Deus. Logo, isso se torna
nenhuma idolatria. E versículo 6, Paulo diz: é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por causa dessas coisas más, é por causa dessa carnalidade, é por causa dessas ações malignas e corrompidas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, o castigo divino vem por conta das atitudes pecaminosas dos ímpios, e principalmente porque eles não se arrependem, porque isso não quer dizer que os justos não pequem, que os justos não vão cair, mas o que faz a diferença não é cair ou não, é o que você vai fazer quando você cair, é o que você vai fazer quando você pecar, porque os ímpios não só pecam, como não se arrependem do seu pecado, e aí está o Senhor, porque se eles não se arrependem, não vão ter a mínima preocupação de continuar se corrompendo, mas quando os justos caem, logo se arrependem porque são nova criatura e querem agora agradar a Deus e não a Satanás. E Paulo diz: é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7: nelas vocês também andaram no passado, quando ainda viviam com esses hábitos. Ou seja, Paulo relembra: olha, nessas práticas malignas, que por causa delas vem a desobediência, vem o castigo de Deus sobre os desobedientes. Nessas práticas vocês também andaram no passado, quando vocês eram seres carnais e não espirituais. Versículo 8: mas agora que vocês foram ressuscitados com Cristo, agora que vocês são nova criatura e abandonaram essa vida carnal, essa vida mundana, essa vida pecaminosa que jaz no maligno, que entre seus frutos nós temos a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Paulo fala: mas agora livrai-vos de tudo isto, livrem-se, ou seja, literalmente descarte, jogue fora, dispense da sua vida, jogue no lixo, porque isso não pertence mais a você, isso pertence ao maligno, e a sua vida, a sua natureza pertencem a Jesus. E ele diz: mas agora livrai-vos de tudo isso, livrem-se, descartem tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Versículo 9: não mintais uns aos outros, a primeira parte. Ou seja, tudo o que é fruto da carnalidade, como diz Gálatas no capítulo 5, tudo que é fruto da carnalidade, tudo que é fruto de uma vida impiedosa, tudo que é fruto da velha natureza, tudo que é fruto da natureza decaída, façam morrer, façam sumir da sua vida. Porque, aliás, agora vocês não são velha natureza, vocês não são homens e mulheres da velha natureza, vocês foram ressuscitados com Cristo. E se vocês foram ressuscitados com Cristo, logo vocês precisam viver como nova criatura, vocês precisam viver nessa nova natureza. E viver nessa nova natureza é levar na vida prática tudo o que vocês já são por lei, tudo que vocês já são no mundo espiritual. Levem para a vida prática de vocês, que vocês são uma nova criatura, que vocês são uma nova gente. E assim vocês precisam dispensar tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. E versículo 9: não mintais uns aos outros, porque tudo isso vai contra, bate de frente com, primeiramente, o amor a Deus, o temor a Deus, porque quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos, e segundo, o amor ao próximo. Tudo isto vai contra esses dois mandamentos. E como disse Jesus, nesses dois mandamentos está firmada toda a lei, porque, como nós vamos ler lá na frente, a base de toda a lei de Deus é o amor, e tudo que vai contra o amor diz respeito à natureza terrena, e por isso que nós devemos abandonar, porque nós já não somos mais terrenos. É isso que muitos, infelizmente hoje, muitos crentes têm dificuldade de entender, que se eles são novas criaturas, devem fazer morrer tudo na vida deles que remete à velha natureza. Ou seja, tudo que Paulo diz aqui, tudo que vai contra o amor ao próximo e principalmente o amor a Deus. Porque tudo que vai contra o amor ao próximo e vai contra o amor a Deus, vai contra Deus. Porque Deus é um Deus de amor, e tudo que fere a sua santidade ou fere ao próximo vai contra Deus. Entenda isto. Não existe boa obra que fira a santidade de Deus, nem venha a ferir o próximo. Não existe. Isso não pertence à natureza, à nova natureza. Isso pertence à natureza terrena, à natureza que nós já morremos para ela. Então nós devemos fazer morrer tudo isto nas nossas vidas. Como ele diz aqui no versículo 8: livrem-se, livrai-vos disto. Verso 9: não mintais aos outros. E a parte B diz: pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E versículo 10: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus, Deus é perfeito. Versículo 9 diz: vocês se despiram
do novo homem. Vocês se despiram da nova natureza. E versículo 10 diz: vocês se revestiram do novo homem. É um paralelo. Vocês se despiram, vocês fizeram morrer na sua vida a nova natureza, e vocês fizeram nascer, ressuscitar na sua vida a nova natureza. Um versículo complementa o outro. Se você fez morrer na sua vida o velho homem, você agora se reveste, como diz o versículo 10, do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, que se renova para o pleno conhecimento de Deus. E aqui nós voltamos aos pensamentos, né? Nós pensamos em Deus, nós refletimos em Deus, nós queremos conhecer mais de Deus, porque a nova natureza, ela quer conhecer mais de Deus. Como diz o versículo 10, ela se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, daquele que o ressuscitou, daquele que o salvou, ou seja, Deus. Versículo 11, nessa nova ordem de vida, Paulo diz: não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Cristo é tudo e habita em todos. Paulo aqui remete a nomes que são opostos, né? Nomes que são contrários, né? Por exemplo, judeu e ímpio, né? Judeu e gentil, bárbaro e grego, né? Nomes de pessoas, né? Características de pessoas que normalmente não se juntam, né? Naturezas de pessoas que não se juntam. Mas Paulo diz que maior que qualquer diferença terrena, se você é grego ou bárbaro, se você é judeu ou gentil, se você é cita, não importa, se você é escravo ou pessoa livre, não importa, essas diferenças terrenas, essas diferenças materiais já não fazem mais diferença, porque Cristo é tudo e habita em todos vós. Ou seja, o que Paulo está dizendo, não existe mais diferença carnal, não existe mais diferença terrena, porque toda essa diferença na terra, nacionalidade, enfim, qualquer coisa dessa terra morre, porque o que é maior é Jesus em nossas vidas. E agora nós formamos um só corpo, e esse corpo não está fechado a apenas um tipo de pessoa, esse corpo abrange pessoas do mundo inteiro. Ou seja, não existe mais diferença entre um ou outro, não existe mais diferença entre judeu e gentil, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, porque aliás Cristo é tudo e Ele habita em todos vós, aqui se referindo à nova criatura, aqui Paulo se referindo aos Colossenses, né? Uma nova criatura. Se Cristo é tudo e habita em todos, não existe mais diferença. Não tem por que considerar essas diferenças terrenas, porque se tornaram pequenas e até insignificantes comparado à obra de Jesus, porque Jesus atua em qualquer um que queira receber a sua salvação, porque o amor de Jesus, ele não enxerga como nós enxergamos. Nós normalmente fazemos diferença entre as pessoas, né? Nós falamos, não, esse merece salvação, mas aquele ali não merece. Jesus oferece salvação a todos os que queiram se achegar a Ele. Portanto, essas diferenças, essas picuinhas agora físicas terrenas se tornam insignificantes, porque o que é maior é aquele que uniu todas as pessoas, ou seja, Jesus. Versículo 12, assim como o povo escolhido de Deus, esse povo escolhido, o povo espiritual, que abrange não só uma classe de pessoas, não só um tipo de pessoas, mas abrange ao mundo inteiro, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado por Ele, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo diz, olha, já que vocês fizeram morrer tudo o que eu falei antes, agora vocês precisam ter um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que tudo isso que Paulo lista aqui no versículo 12 tem em comum? Tudo isso se refere ao amor. E tudo o que diz respeito ao amor vai de encontro, se encaixa com os dois maiores mandamentos que sobre eles estão firmados todas as leis. E Paulo diz, olha, já que vocês fizeram morrer tudo o que era da natureza terrena, agora vocês precisam se encher da nova natureza, porque o nosso coração ele não fica vazio, ou ele está cheio de carnalidade, ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio de Satanás, ou ele está cheio de Jesus. Não existe, os dois não podem habitar no coração do homem, os dois não podem reinar no coração do homem, ou um ou outro, e também não pode reinar nenhum, ou um ou outro. Se não reina Satanás, reina Jesus. Se morreu no coração do homem as leis e os frutos de uma vida carnal, agora nasce os frutos de uma vida espiritual, que são a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Versículo 13, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Isso é amor ao próximo. Nós somos um corpo.
De que adianta dois homens numa grande jornada se um cair e o outro não levanta ele? É para isso que servem dois homens, porque se um cai, o outro levanta. Uma mão lava a outra. Um ajuda o outro. Nós somos um corpo. Nós precisamos atender ao segundo maior mandamento: amai ao próximo, assim como Deus vos amou. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz: zelai uns pelos outros, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Aí você lembra da oração do Pai Nosso, Pai, que Jesus disse: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes nós até ignoramos o que nós estamos orando, mas é muito forte isso. Nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas ofensas em paralelo com o que nós perdoamos aos pecados do nosso próximo. E eu pergunto: como você quer obter o favor de Deus se você não perdoa o seu próximo? Como é que você quer obter o perdão de Deus se você não é capaz de perdoar o seu próximo? Porque quando você perdoa, você está fazendo bem a você mesmo. Você abandona essa amargura, essa dor dentro de você. Você se liberta disso. Você pensa: não, isso não importa. Porque tem muitas pessoas que esperam perdoar a outra somente quando a outra vai pedir perdão. Isso é perigoso porque muitas vezes as pessoas demoram anos para vir pedir perdão. Anos. Eu pergunto: você vai viver anos com essa amargura? Não, a atitude não tem que começar da outra pessoa, tem que começar de você. Ah, pregador, mas fulano me fez mal, fulano fez isso comigo. Perdoe, mas perdoe. A atitude não deve começar do outro. Nunca espere a outra pessoa pedir perdão para você perdoar. A atitude tem que começar de você. Você precisa perdoar ela. Porque você ora no Pai Nosso todo dia: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas vezes as pessoas não vêm pedir perdão, mas você precisa perdoar. A atitude tem que começar de você, porque você é a nova criatura. Você tem que dar exemplo de uma nova criatura. E uma nova criatura não deixa crescer, muito menos florescer em seu coração a amargura, a dor, o sentimento de que fulano fez mal para mim, eu não quero mais falar com ela, né? Fulano fez isso comigo, né? Muitas pessoas têm saído da igreja porque fulano e cicrano fizeram isso com ela, né? E tem uma frase muito bonita que diz que quem sai da igreja por causa de homens nunca entrou por causa de Jesus. Não é nisso que deve estar formada a nossa vida de amargura, de fulano e cicrano fizeram isso comigo. Perdoe. Esqueça, Deus vai tratar com aquela pessoa, mas a atitude tem que começar de você. Nunca espere outra pessoa vir pedir perdão para você perdoar. Você precisa perdoar. Quando ela vier pedir perdão, você já tem que ter perdoado ela, né? E a palavra de Deus diz: cada alguém tem algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei, né? Paulo fala: olha, vocês precisam tomar como exemplo a Deus. Imagine se Deus fosse como um homem que muitas vezes não perdoa, que muitas vezes vive amargurado, que muitas vezes vive pensando, né, refletindo, remoendo o passado, né, falando: fulano e ciclano fizeram isso comigo, sendo que Deus tem todo motivo para não querer perdoar a gente, porque todo homem caiu perante ele. Mas Deus fez diferente. Em vez de ele ficar pensando nessas coisas, em vez de ele ficar remoendo essas coisas, porque toda a humanidade fez isso, eu não vou perdoar. Não, Deus perdoou. E Paulo fala: olha, tomem como exemplo ele. Se ele vos perdoou, vocês também precisam perdoar. E versículo 14, para fechar essa mensagem, diz: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. O amor a Deus e o amor ao próximo regem toda a lei, tudo o que vem de Deus. Glória a Deus. E é nisto em que deve estar baseado o nosso coração, o amor. Glória a Deus. Fique com essa palavra, reflita, medite nesta palavra. Pense nesse versículo 14: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Como nova criatura, se revista do amor, se revista do amor ao próximo, se revista do amor a Deus. Tudo que for contra o amor, você deve fazer morrer em sua vida. É basicamente isso, é simplesmente isso, porque tudo que for contra o amor a Deus, ou amor ao próximo, vai contra toda a lei de Deus, porque a lei de Deus está firmada no amor. Deus é um Deus de amor, e se nós não agimos pelo amor, agimos pela raiva, pelo ódio, pela vingança, pela maldade, nós estaremos ferindo a santidade de Deus, estaremos ferindo a nova criatura que Jesus já estabeleceu em nós. Então não deixe florescer novamente as coisas que você antes te fez morrer em sua vida.
Glória a Deus. Vamos orar. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez nós podemos estar ouvindo, meu Deus, a tua palavra, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, meu Deus, ouvindo, meu Deus, contemplando, meu Deus, mais uma vez a tua palavra, Senhor. Que nós possamos guardar, Senhor, essa palavra no nosso coração, meu Deus. E nós pedimos, Senhor, se há alguma coisa em nós, meu Deus, que ainda remete à velha natureza, meu Deus, retira de nós, meu Deus. Mas nos enche, meu Deus, do amor a ti, meu Deus, do amor ao próximo, meu Deus. Porque é no amor que está baseada a tua lei, é no amor em que o Senhor se baseia. Por amor, o Senhor nos perdoou. Por amor, o Senhor se sacrificou a nós. Faz-nos entendermos isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Reflita nesta palavra. Reflita, porque o único que sabe o que se passa dentro de você é você. E principalmente Deus. Então, ore a Deus. Deus, se tem alguma coisa em mim que ainda remete à velha natureza, faz morrer. Porque eu morri para a velha natureza, meu Deus. Eu não posso deixar que isso permaneça no meu coração. Muito menos deixe florescer novamente a velha natureza dentro de você. Não deixe ressuscitar dentro de você a velha natureza, porque ela já morreu para você. Você tem que fazer ela morrer dentro de você, porque agora você é nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. E você precisa agir tanto em pensamento quanto em atitudes práticas como um novo homem, como um homem de Deus. E quando você chegar em qualquer lugar, as pessoas falam: olha, chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus. Que o Espírito Santo seja sentido na vida de outras pessoas. E você não pode ser essa pessoa se você deixar viver, se você deixar no seu coração as coisas antigas. Você tem que fazer morrer isso. Era bom, era porque o pecado é bom, porque o pecado é prazeroso. Mas o salário do pecado é a morte. Você agora entendeu isso, porque conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então fique com essa palavra, medite nisso, faça morrer tudo o que for da velha natureza em você e faça florescer, faça frutificar, como diz Gálatas capítulo 5, no versículos, se eu não me engano, 21 e 22, ou 22 e 23. Faça florescer de você o amor, as obras de Cristo, que todos vejam que você é uma nova criatura. E que os seus pensamentos estejam focalizados no alto, porque é do alto que vem a sua salvação, é do alto que virá Jesus para resgatar a minha e a sua vida. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.